Alô, catequizando, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Catequista Conversa aqui no meu canal. Hoje tem a imensa alegria de receber aqui um teólogo, um grande palmeirense, Railson, seja bem-vindo. Já eu vim até caráter hoje. Boa. Salve, Joe, grande catequista Joe. Alegria minha de estar aqui participando. E obrigado pelo convite, desde já. E espero que seja um papo agradável para aqueles que irão nos acompanhar aí depois. Ah, com certeza vai ser, com certeza. Railson, caso o pessoal que esteja assistindo não te conheça, né? Fala aí, se apresente, quem é você, de onde você veio, o que você faz. Eu sou o Railson, natural de Pernambuco, no agreste pernambucano, na cidade de Garanhuns. Mas cheguei muito cedo com a minha família, aqui em São Paulo. Tinha apenas 3 anos de idade, então acabei não herdando o sotaque, por exemplo, né? Diferente da minha mãe, que conserva o sotaque até hoje. É, Estou aqui na capital paulista, moro aqui na região da Zona Sul, próximo aqui à região do Capão Redondo. Sou paroquiano na paróquia Santuário São José Operário, uma paróquia que pertence à Diocese de Campo Limpo. E dentro da paróquia Santuário São José Operário, eu fiz a minha experiência com Cristo, com a igreja, mergulhando na fé, aprendendo sobre a fé, servindo. Então, fui coroinha, acólito, catequista, ajudei na escola da fé, que era uma formação que o padre tinha esse desejo, né, de ajudar os paroquianos. E hoje sirvo dentro do grupo de oração Caminhando com Cristo, que é um grupo ligado ao movimento da Renovação Carismática Católica. Já tem alguns anos que eu sirvo dentro da Renovação Carismática, atuando dentro do Ministério de Pregação e também, nesses últimos anos, ajudando na formação dos catequistas. Então, tendo essa missão, né, servindo como catequeta, catequeta é o catequista dos catequistas, vamos dizer assim. Então, eu tenho ajudado na formação dos catequistas aqui na minha Diocese de Campo Limpo e também na formação da Diocese de Jundiaí. Então, por muitos anos, né, fiquei como um dos catequetas, até que eu voltei a estudar, comecei o mestrado e aí para tentar dar tentar cuidar ali um pouco melhor da agenda. Eu deixei as aulas, mas sempre recebo convites, né, de algumas paróquias para assessorar alguns encontros. Então, vira e mexe, eu pinto aí na Diocese de Jundiaí. Inclusive foi nessa aí que eu te conheci, né? O primeiro ali Exato. por intermédio da minha sogra, ela que teve muito mais formações com vocês. A minha sogra, gente, ela é a doida da formação, ela é viciada em formação. Que bom, né? Que Ela é, bom, ela é que coordenadora, bom. né, da catequese de primeira comunhão aqui na nossa paróquia. E ela, cara, não pode ver uma formação que ela vai, né? Então, nessa aí, cara, eu lembro dela falando de você, falando do Alties, cara, há anos. Ela falava, tipo, nossa, ele é muito bom e tal. E aí foi nessa aí que eu te conheci, né? Depois ainda fui uma formação que você fez, tudo. E realmente comprovei. É muito bom, manja muito. Então, glória a Deus. Tu dizes. Mas, então você já não teve assim, aquele processo de conversão? Você já nasceu em berço católico e ali ficou? Ou teve algum momento ali de sair e voltar? Como é que foi esse início seu na caminhada católica? Eu costumo brincar assim que houve um momento que Jesus me pegou de jeito, né? E assim, desde pequeno, participando da igreja, dentro ali, assim, primeiro, talvez acho que vale a pena contextualizar a minha família. A minha mãe, um pouco mais de missa, mas nunca envolvida com a comunidade paroquial. Ela nunca serviu assim de maneira regular, vamos dizer assim. E o meu pai é um, assim, curioso, né? O meu pai, agora ele deu uma melhorada, mas assim, ele tinha uma média de uma missa por ano, assim, né? Ele ia, às vezes ele ia no dia de finados, porque ele ia rezar pela alma da minha avó, e às vezes ia no Natal, intercalava, né? Então, se ele tinha ido na missa de finados, a gente chamava para ir na missa do Natal. Eu já fui mês passado, já, né? Era pouco Tá assim. bom, né? Um monte de tamanho, tá de bom É, é, tamanho. Pois bem, e aí esse era meu pai, nem na missa da minha primeira comunhão ele foi, chegou no final, chegou para fora, né? Então, assim, meu pai religioso nesse sentido da fé popular, né? Eventualmente até Aparecida, e a minha mãe um pouco mais de missa. E aí a minha mãe,
me levou até a paróquia. Eu já estava ali na idade ali já para fazer a catequese da primeira Eucaristia, então eu tinha ali cerca de 9 anos, se eu não me engano, 9 anos. Eu recebi a primeira Eucaristia quando eu tinha 10. E, e assim, eu lembro assim, de maneira muito consciente, eu falando para minha mãe que eu queria continuar participando ali dentro da comunidade cristã, e assim eu permaneci. Então eu tentei primeiro fazer uma experiência com um grupo de oração, o grupo que eu faço parte hoje, o Caminhando com Cristo, mas o grupo de oração tinha poucas crianças, poucos adolescentes, tinha alguns, e aí eu logo fiz amizade com o pessoal que servia como coroinha. Então eu fiquei um tempinho ali visitando o grupo de oração, mas depois logo me envolvi com a pastoral ali dos coroinhas. Então eu tinha, isso mesmo, de 10 para 11 anos, e fiquei. E ali fiquei, ali não saí mais, e muitos amigos saíram. Então foram, né, por exemplo, 13 anos, 14, principalmente ali nessa faixa, né? Essa faixa 14, é a 15. faixa da debandada, né? Então, Crismou, então, pois crismou bem, aí. pois bem. E aí muitos foram saindo, saindo, e eu permanecendo, permanecendo, permanecendo. E aí chegou a idade da catequese de Crisma. E aí é um momento tanto que eu dou um passo em relação a me preparar para um outro sacramento, e uma crise é, em casa, porque é a separação dos meus pais. E nesse processo de separação dos meus pais, eu me vejo um pouco ali, né? O adolescente tentando entender, né? Porque ele não é criança, ele não é adulto, e os pais separando, e enfim, todo aquele rolê. E aí é um momento, assim, que eu me vejo, parece que, assim, eu estou tentando entender quem eu sou e qual é o caminho que eu quero trilhar. Só que dentro da escola, o meu grupo de amigos é um grupo que não é o grupo dos arruaceiros, mas também não é o grupo que é da fé, sabe? E eles Não é queriam a fazer galera que coisas de senta. Nem a galera jovens. do fundão, nem a galera que senta na primeira carteira, né? Isso, exato, é o centrão, era o centrão da sala. Isso. E aí, assim, e eles queriam fazer, não que eles quisessem fazer algo extraordinário, eles queriam fazer aquilo que era, assim, da idade, assim, né? Então, queriam a excursão da escola, no parque de diversão, negócio da festa, de é, tentar ali os contatos com as meninas, enfim. E eu num momento assim muito de crise, porque eu não me sentia bem com aquelas conversas e com aquele papo, mas ao mesmo tempo eu também não queria me distanciar muito deles, né? E com todo aquele negócio da minha casa, do meu pai saindo e tal, né? E o divórcio, e enfim, todo esse emaranhado. E aí vem os encontros de crisma. E pelo menos aqui na minha paróquia, na São João Operário, você tem ali todo aquele ciclo de formação das catequeses, e geralmente, não sei se ainda hoje continua sendo assim, mas eles tinham 3 retiros querigmáticos ao longo desse processo. Então, um ali no começo, depois um outro ali mais ou menos no meio do ano e um outro perto do final, né? E eu sempre fui muito, graças ao bondoso Deus, assim, sempre gostei muito de estar aberto àquilo que o outro ia falar, né? Então eu era assim na escola, entrava, por exemplo, o professor eventual, eu estudei toda a minha vida em escola pública, então com frequência entrava um professor eventual. E aí a galera toda ali na bagunça, e eu, poxa, vamos ouvir o cara e tal, né? Sempre muito assim. E na igreja não era diferente. Então gostava assim de ouvir, de escutar, estar muito aberto. E eu aprendi isso com os meus pais, inclusive com o meu pai. Mesmo o meu pai não sendo de missa, eu aprendi a zelar por aquilo que é sagrado com o meu pai. E eu tenho um episódio que me marca muito, assim, eu deveria ter 6 para 7 anos. O meu pai tinha uma corrente com um crucifixo de pingente, e eu me lembro de pegar ele deixou tipo, em cima da cômoda, eu peguei a cruz e falei assim, olha pai, não parece um avião? Criança, né? Coisa de criança. Uhum. E o meu pai, assim, muito sério, não, com isso não se brinca, isso é sagrado, né? Então, eu, querendo ou não, aprendi isso com os meus pais, tem que zelar por aquilo que é sagrado, então, naturalmente, buscava respeitar quem estava falando, se tratando de um ambiente de igreja, eu muito aberto ali para tentar ouvir, absorver da melhor forma possível. E esses retiros, eles, porque eu já tinha já uma vivência, eu já ia à missa, já aprendi algumas coisas sobre a fé através das formações, claro, geralmente ligado à liturgia, mas já ia aprendendo outras coisas, né? Uhum. Que os outros jovens que estavam ali comigo não sabiam.
Só que aqueles retiros ali eram momentos no qual é, Jesus ia me falando assim de maneira mais firme e eu ia tomando consciência. Então parecia que no meio daquela crise toda, eu tentando entender quem eu era, e aí era como se eu escutasse essa voz, não uma voz no sentido místico, né? Não, mas assim, em cada pregação, em cada encontro, eu entendendo que ali era o meu lugar e o que eu deveria caminhar naquele, sabe? Era um pouco Esse é o essa caminho, dimensão. né? Esse é o caminho, esse é o caminho. E aí, assim como na catequese, quando terminou a catequese de Crisma, a mesma coisa. Quando eu terminei a catequese, eu não quero me afastar da igreja. Quando termina ali a catequese de Crisma, eu quero servir como catequista. Quero atuar como catequista. Então E já aí emendou, fui já saiu do permanecendo. crisma, já. Isso, isso. E aí, esse negócio assim da vocação ser o chamado de Deus e ele é confirmado na comunidade. Porque como é que eu vou para esse lugar de catequista, do formador, já como crismando, os meus catequistas eles foram me rotulando. Porque como eles sabiam que eu era coroinha, então sempre que surgia uma dúvida de liturgia, eles me perguntavam, meio que, o Railson sabe aqui, o Railson pode nos ajudar com isso. E aí quando eu fui para servir como catequista, rapidamente, porque a ideia era ficar ali acompanhando como auxiliar e depois assumir uma turma. Depois de uma turma completa, no ano seguinte você assumiria uma turma. E comigo não. No primeiro ano ali, eles já me colocaram à frente de uma turma. Eu era catequista junto com um outro catequista, né, que me ajudava, que era o Edson Felipe. Sim, aprendi muito com ele, um cara de um coração enorme. E aí logo fui para esse lugar, já como catequista, e sempre as pessoas me associando muito a essa dinâmica da formação, o cara da leitura, do estudo e tal. Então foi um rótulo que foram colocando assim a comunidade, e hoje olhando para trás eu vou entendendo que era a comunidade Muito uma consolidando confirmação, né? aquela vocação, né? Eu fui também de sair do crisma, já entrei direto como catequista, mas foi muito ser jogado no fogo ali. Eu acho que foi. Hoje, olhando pra trás, eu acho que foi uma decisão péssima de quem falou: não, você pode ser catequista aí, porque eu não sabia nada. Eu até brinco que eu fui virar catequista e fui me converter uns 2 anos depois. Então. Acontece. Mas É raro, mas acontece. acontece. É raro, mas acontece muito. Cara, você tá falando muito da questão de formação. Eu já trouxe outros catequetas aqui. Até gente que você conhece, trouxe aqui o Guica 2, o Rodrigo também. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta, que é uma coisa assim que eu sei a resposta, eu sei a resposta que, imagina a resposta que você vai dar, mas eu gosto de ver como o catequeta, como cada catequeta elabora diferente essa resposta, que é Uhum, para você qual que é a importância da formação para um catequista. certo. Bom, eu acho que talvez alguns trilhem mais ou menos esse caminho, e eu não vou é, reinventar aqui a roda, mas assim, ninguém consegue ofertar aquilo que não tem, né? Então, quando nós pensamos na catequese, as pessoas nos procuram com uma expectativa, esperando alguma coisa. Então, eles olham para o catequista como aquela pessoa que vai ajudar a entender melhor o texto bíblico, a dimensão do sagrado, a dimensão religiosa, a dimensão sacramental. E diante dessa expectativa dos catequizandos, a gente precisa ofertar o melhor para Deus e ofertar o melhor para eles. E como que a gente vai entregar aquilo que nós não temos? E nesse sentido, aquele conteúdo que os catequizandos esperam, ele não é nosso, ele não vem da nossa cabeça, não é a fonte, vozes da minha cabeça. Nós entregamos aquilo que a igreja ensina com a sua sabedoria bimilenar. Então nós precisamos ir até a fonte e buscar dessa fonte para depois levar os nossos encontros de catequese. Então a formação, ela cumpre justamente essa tarefa, essa missão. Buscar formação é buscar a fonte. E aí quando a gente fala de buscar formação, isso envolve tanto frequentar esses ambientes formativos, o encontro catequético, como buscar a formação através dos textos, através da leitura, aprendendo com estes mestres, esses catequetas que servem com a gente, que nos precederam, enfim. E é assim que a gente ajuda
na missão evangelizadora da igreja. Não a missão da catequese, né? A missão evangelizadora da igreja. E isso é muito importante, porque se a gente não entende que isso é a missão evangelizadora, a gente só vai preparar para os sacramentos. E não é essa a missão. Né? Se prepara também para os sacramentos, mas, sobretudo, se evangeliza. A catequese é um momento no qual nós também testemunhamos Jesus, sinalizamos o reino, e por isso que é tão importante buscar a formação. Do contrário, a gente vai entregar um conteúdo que não é nosso, que a gente, enfim, tirou, sabe lá de onde, inventou, criou. Por isso que a catequese não pode ser improvisada, né? Você não pode, enfim, não pode estar ali não tendo preparado o encontro. E quando eu digo não preparou o encontro, não é quanto tempo que eu preciso. Não, essa preparação também da vida, porque pode acontecer imprevistos e você ter que, sei lá, assumir o encontro amanhã, assumir o encontro daqui a algumas horas, como já deve, talvez tenha acontecido já com Já, você, com né? certeza. Você, enfim, esperar ali um catequista, queria chegar e ele teve um imprevisto e você tem que assumir aquele Eu- encontro. Pô, E é no claro que a começo, no gente, começo do ano, eu né? cheguei na. E foi iniciar o ano novo do Crisma, aí eu cheguei lá e falaram, ó, você vai pra formação esse ano, você vai formar os catequistas. E aí foi eu e outro casal lá, cheguei lá e tive que ficar o dia inteiro, tipo, que lá o Crisma aqui é uma Sim, vez por mês o dia inteiro. Eu fiquei o dia inteiro dando catequese de bate pronto. Óbvio que aí, sim, quando é aqui, você vai ali, joga no seguro, né? Eu fui ali só em coisas que eu tinha pleno domínio e sabia que eu não ia falar caca, mas isso vai muito do preparo também, porque se eu conseguir, graças a Deus eu consegui fazer isso, é porque, pô, já são mais de 10 anos aí se dedicando muito a uhum, isso, estudando muito e tal, pra num momento de necessidade desse, conseguir desempenhar. Porque se exato. fosse pra ficar lá o Joe que começou, que virou catequista ali mais de 10 anos atrás, me preparando eu falava bobagem, imagina se chegasse de improviso. Mas é dessa dimensão que eu falo da formação, né? Porque a gente, porque ama a igreja, porque ama o evangelho, a gente busca mais, 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 né? É o Lewis que vai dizer, né? O amor pelo conhecimento é uma espécie de loucura, né? Parece que vai virando neurótico a coisa. Eu quero mais, eu quero aprender mais. Isso tem a ver com a vocação, com essa semente que o próprio Deus colocou em nosso coração e a gente vai buscando, né? Então, mesmo que você não esteja preparado necessariamente, para o encontro de amanhã, para o encontro, né, de tal dia, mas você consegue conduzir aquele encontro porque você constantemente está ali lidando com aqueles assuntos, né? Estava até pensando esses dias, nós estamos aí em setembro, o mês da Bíblia, e aí eu estava pensando, nossa, olha só como. E aí teve um dos encontros de catequese que eu estava conduzindo e era justamente sobre a Bíblia. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, acho que eu tô bem preparado aqui com esse assunto, né? Porque olha só, fui passando aqui por elementos complexos e, e tudo assim muito muito fresco na minha memória. Mas por que isso? Porque já são anos Uhum. repetindo aqueles encontros, né? E aí vai somando elementos novos e você vai, né, melhorando ainda mais, vai servindo mais e servindo melhor assim o povo de Deus. Pô, show de bola. E você falou que você iniciou ali, né, a caminhada dentro da igreja, mas e o passo além que foi ir pra teologia? Né? Como que foi isso? Porque é aquilo, querendo ou não, é um passo muito a Uhum. mais que você dá, né? Porque você tá indo ali tanto buscar águas mais profundas, quanto ter um comprometimento assim de vou fazer uma faculdade e ter uma dedicação total aqui ao tema de ensinar, né? De estudar mais, aprofundando ainda mais, né, dentro da fé. Foi uma É, coisa natural, assim? Foi um passo natural ali no seu caminho? Ou foi realmente algo que demandou uma outra confirmação de Deus ou outra coisa assim? Mais uma vez, olhando para trás, eu percebo a semente da vocação, né? E aí, assim, como eu falava agora há pouco, eu dizia que a comunidade logo foi confirmando, né? Esse chamado, estar à frente e tal. Então, eu fui ganhando esse rótulo. O Railson é o da formação, o Railson é aquele do estudo e tal.
E, ao mesmo tempo, dentro dessa dimensão aí do estudo, de estar à frente, da formação, eu também fui me percebendo um pouco diferente em certos comportamentos em relação aos meus amigos ali que serviam comigo. Então, eu meio que assim, era como se eu sempre fosse o mais racional, assim. Não tô dizendo que eu quero que é a melhor forma de servir ou que eu era mais, não, nada disso, não é essa dimensão. E nem muito menos de capacidade. Mas era como se eu fosse sempre o mais gelado ali, sabe? Os meus amigos, eles rapidamente se emocionavam e eu ficava ali um pouco. E parece que isso indicava um elemento que era assim: eu sempre fui de racionalizar um pouco a mais a fé. Não é que eu era insensível, né? De não ver o milagre ou achar que não tem milagre, e tal. Mas eu sempre tive muito essa dimensão de esse apetite para pensar a fé de maneira mais sistemática, vamos dizer assim. Uhum. E eu sempre fui muito curioso, sempre amei é, dados, história e tal, enfim. Então sempre fui muito maluco assim de ler almanaque, atlas, sabe? Sempre fui muito assim. E me aproximando da igreja, eu também fui mergulhando nesses elementos da igreja. Então, se era futebol, eu mergulhava a fundo. Se eu me encantava com uma determinada história, sei lá, uma biografia, eu mergulhava a fundo. E com a igreja não foi diferente. Então, mergulhei a história da igreja, e a estrutura, a hierarquia, etc. Então, sempre fui muito assim, por estar ali servindo na formação, como catequista e tal, etc. E aí eu tinha muito essa ideia, assim, poxa, um dia eu quero fazer teologia. Mas eu não tinha nenhuma referência de um teólogo leigo próximo, porque eu nunca tive uma crise vocacional, nunca fui para encontro vocacional, nunca entrei em seminário enquanto seminarista, né? Nunca Uhum. fui seminarista. Eu sempre tive muita clareza, assim, que Deus me chamava para servir como leigo. Então eu pensava, bom, um dia eu vou fazer teologia para conhecer mais, mas isso aí é coisa para religioso. Então vai ser uma formação por hobby. E aí, na adolescência, eu fui aluno do Senai. Então, eu cresci muito com aquela mentalidade de, poxa, o Senai forma que te prepara para a indústria, mas você pode mais e você deve fazer mais. Então, você vai seguir o itinerário: Senai, curso técnico e engenharia. Então, meio que eu fui Uhum. crescendo com essa mentalidade. Então, e aí fui seguindo, fui dando esse espaço. Senai, prestei vestibulinho depois, pré-tec, fiz Enem e comecei engenharia, e aí eu era menor aprendiz numa indústria e tal, depois voltei para essa indústria como efetivo, e ali, essa dimensão, né? Engenharia, vai estudar, enfim, profissão do futuro e tal, todo esse esquema. Mas eu definitivamente não queria ser, assim, não tinha vocação para ser engenheiro. Eu não amava ir para aquelas aulas e tal. E na minha cabeça, aquela ideia, engenharia, mas um dia lá, posteriormente. E aí eu era bolsista. Só que, e aí eu tinha uma quantidade de matéria ali para passar e tal. E passou o primeiro semestre, beleza. No segundo semestre a coisa já foi chorada. No terceiro, já não rolou. E aí eu perdi a bolsa. E aí eu entrei numa crise assim, né? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E uma das coisas que eu me perguntava era assim: o que eu vou falar para os meus amigos? E esse questionamento me levou para um lugar no qual eu me questionei o porquê daquele questionamento. Que era, por que eu estou me preocupando com aquilo que eu vou falar para os meus amigos? Onde eu estou aqui? Né? E aí eu, poxa, não vou voltar para a engenharia, porque eu não quero isso. Né? E aí, eu ainda trabalhando ali na indústria e tal, vou fazer um vestibulinho para que eu possa fazer um curso, um outro curso técnico, enquanto eu vou decidindo aí o que eu vou fazer no futuro. Passei mais uma vez, e aí quando chegou o dia de levar o documento lá para fazer a matrícula, e aí eu fui no ônibus ainda, meu Deus, o que eu faço? E aí eu resolvi abrir mão da vaga, cheguei lá até a secretaria e abri mão da vaga. Falei, não é justo eu tomar a vaga de alguém, eu vou deixar para que um suplente entre, e é isso. E voltei muito em paz. E aí, durante aquele semestre, aí eu já estava já conversando com alguns amigos.
será que eu vou para teologia? Não vou, querer estudar? Ah, faz o curso de teologia para leigos e tal. E aí fui fazer um curso de teologia para leigos, muito bom. Fazer aqui a propaganda deles, o ITEL-C, que é na região C da Arquidiocese de São Paulo. Fui fazer o curso de teologia lá para leigos, que era uma vez por semana. Que é, claro, diferente da graduação, obviamente. Você tem ali as reflexões teológicas, mas não tem um comprometimento da graduação, e você tem aula, você vai recebendo ali informação, é isso. E aí o professor era o professor Wellington Barros, da Diocese de Santo André, e era um leigo. Então, ali eu tentei ler aquilo como, poxa, parece que é possível. Só que eu fui conversar com ele, e é engraçado, porque ele me deu a resposta que eu costumo dar para as pessoas quando eles me fazem a mesma pergunta. Quero fazer teologia. E aí ele fala, cara, é muito difícil. Seria bom que você tivesse uma graduação antes, uma formação antes, uma área de religiosa, tal, 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 tal. Enfim. E aí eu acho que isso também tem a ver com uma forma desse processo do nosso discernimento sobre a nossa vocação. A gente pode, é claro, a gente tem que se encantar pela vocação, mas um critério que nos ajuda nesse processo para amadurecer a vocação é o seguinte: quando eu olho para as dificuldades que envolvem aquela vocação, quero seguir em frente ou não? Então pensa aqui, a vocação matrimonial. Nossa, o pré-wedding, né? Enfim, o ensaio. Não, pensa nos elementos ali que da dificuldade que faz parte do casal, Acordar 3 horas da né? manhã com a criança para trocar fralda. É Então, isso que você tem que pensar. exatamente, exatamente. E por aí vai, e os boletos chegando, e, né? Enfim, etc. Você olha para isso, quero servir, quero seguir, pensa no sacerdote, nossa, servindo ali com a casula, o momento da unção, passando. Não, se encante com isso. Mas pensa lá, sábado de manhã você queria dormir um pouco mais, você recebe a ligação da secretária, poxa, uma exequia para fazer. Então olha para a dificuldade. Então, diante daquilo que eu conversei, não só com o Wellington, mas também com outros amigos, poxa, acho que eu vou encarar. Acho que eu quero encarar. E aí eu resolvi dar esse passo. E aí fiz o vestibular, passei, né? E entrei na PUC e me encontrei demais. Ou melhor, me encontrei assim. Já tinha me encontrado, já sabia que era ali o meu lugar, só me faltava a coragem, né? Só me faltava a coragem e eu fui. E eu fui e dentro com essa ideia de servir a igreja. E aqui, Joe, acho que tem um elemento aqui que eu acabei não citando, servindo dentro da renovação carismática e de outros movimentos carismáticos, eu estava muito à frente de pregações, né? Pregações e palestras. E eu falava isso para as pessoas, assim, eu não estou indo para a teologia para pregar, porque, claro, tem bons pregadores, tem bons teólogos que são pregadores, mas nem sempre isso acontece, né? E tem ótimos pregadores que não são teólogos, né? Então, você não precisa necessariamente ter teologia para pregar. Então, e eu falava isso, eu não estou indo para teologia para pregar melhor. Claro que vai me ajudar, mas não é isso. Eu estou Esse é o indo para objetivo, né? teologia, eu estou indo para teologia como vocação, para produzir teologia, para refletir teologicamente e para contribuir dentro da dinâmica do reino de Deus, para formar o povo de Deus, para continuar servindo a igreja com da melhor forma possível, né? E então foi assim que eu abracei a vocação à teologia, que é uma vocação diferente do catequista, e é bom que isso fique claro, né? Acho que é muito comum, às vezes, a gente ver as pessoas fazendo confusão. No Brasil acontece muito. Eu não sei se no mundo, não vou falar no mundo, porque eu não tenho propriedade para falar de outras partes do mundo, assim, nesse sentido, mas eu vejo que no Brasil há muito essa confusão, às vezes, porque a teologia tem um lugar e a catequese tem outro lugar. Não é que elas não dialogam, né? Não é que, porque, ó, tanto é que a gente conversou aqui agora que a gente está tocando na dimensão. Ou melhor, a gente nem não falou de teologia, a gente está falando, né, um pouco do Sim. testemunho e falamos de catequese, né? Então, assim, não é que uma anula a outra, mas há espaços que são da catequese, há espaços que são da teologia,
e eu fui entendendo e amadurecendo cada vez mais isso. E eu costumo dizer às vezes para as pessoas, né? Se você me chamar para pregar no seu grupo de oração, no encontro, eu vou lá e pregar o Evangelho de Jesus, a Boa Nova. Se você me chamar para dar um encontro de catequese, conduzir uma catequese, eu vou lá e vou entregar a catequese, aquilo que ensina a igreja. E se você me chama como um formador para refletir teologicamente, a gente vai fazer a formação teológica, né? Dialogando com outros saberes, se for necessário, fazendo ali os apontamentos, né? E entendendo que cada lugar é um lugar. E às vezes há essa dificuldade, porque eu acho que às vezes tem catequista que quer se aventurar no assunto que é da teologia. E aí corre o risco de patinar. Ou Não, pior muito, ainda, muito fácil, muito quando. fácil. Então, pois é. E pior ainda, quando pega um assunto que é da teologia e leva para a catequese. Né? E Sim. aí é um outro problema, porque o catequista nem sempre dá conta e os catequizandos menos ainda. Né? Então, Menos eu ainda. acho que Eu vejo rola isso muito essa muito confusão. com as caixinhas de pergunta. Não abre caixinha de pergunta e a galera vem com várias dúvidas diferentes e tal. E eu percebo, assim, que muitas vezes a galera tem uma sede de entrar em assuntos teológicos, que eu falo, galera, calma. Você não, você não pode estar indo para esse campo ainda sem você ter uma base sólida ali de catequese. Fala, pô, Uhum. o cara não consegue se aprofundar no decálogo, então o cara não tem uma noção boa ali, profunda dos 10 mandamentos, e tá querendo ler a Suma Teológica. Você fala, pô, você tá pulando etapa, sabe? Uhum. Você não vai conseguir dar conta de aproveitar o que se tem da teologia se você não tem uma base sólida de doutrina, se você não sabe o que ensina a igreja. Você tem que ir ali no que é certo, no que a igreja já colocou ali em 2000 anos de doutrina, ali no catecismo, em tudo bonitinho, onde tá tudo certinho ali do jeito que tem que ser seguido, que não pode mudar, para depois você ir para essa área mais acadêmica, que, pô, teologia é onde vai ter discussão. Pô, se a gente tá Uhum. falando de catequese, eu como catequista, você chegando em um lugar dando catequese, a gente não pode divergir. Nós dois tem que falar a Sim, mesma coisa. Agora, se a gente tá falando de teologia, aí tem muita divergência. Por quê? Porque é o campo justamente ali de estudo que vai ter é, essas discussões ali acadêmicas, né? é isso mesmo. E aí é um espaço que, assim, se a gente parar para pensar, é, quando você pensa em teologia, às vezes, o que está sendo discutido, é, ou melhor, né, se pega sempre a problemática. Então, essa é uma tarefa da teologia. Responder a uma expressão que a gente costuma utilizar, que é sinais dos tempos. Às vezes as pessoas confundem com sinais do fim dos tempos. Não, tem nada a ver. Sinais dos tempos quais são os elementos que gritam hoje, né, no agora. Então, quando a gente para analisar os sinais dos tempos, então vê o tempo presente, a gente vê os sinais do reino, não é? E a gente também vê elementos que ou se apresentam como muros em relação aos sinais do reino, ou situações que precisam de alguma forma serem trabalhadas ali na dinâmica pastoral. E muitas vezes esses assuntos são temas espinhosos. Então, qual é a tarefa da teologia? Tentar entender esses fenômenos e buscar oferecer respostas, ajudar a igreja na busca de respostas para esses temas. Novamente, é a catequese que faz isso? Não, é a teologia que vai fazer e vai se aproximando desses temas espinhosos, oferecer ali as possíveis saídas, possíveis respostas, leva para a igreja e a igreja que vai chancelar, dizer o que é ortodoxia, o que é a heresia. Uhum. E aí vem a prática pastoral. Então, muitas vezes as pessoas têm contato com teologias, com os teólogos, sempre quando eles estão, obviamente, tratando os temas espinhosos. E aí, tá vendo? Tá errado. Calma. Ele tá Alguém ali para precisa isso. fazer esse trabalho. Ele está ali para isso. Alguém precisa fazer aquele trabalho. Diante das respostas ali possíveis, deixa que a igreja, com o tempo, discernindo, vai apontar ali qual é o caminho. E isso dizendo do presente. E quando a gente olha para trás, a mesma coisa. E aí eu sempre brinco assim, Joe. Para a gente é muito simples falar que Deus, ou que Jesus é Deus e homem. Mas quando você tenta
dar um salto e pensar com a cabeça de alguém que estava no século II, no século III, no século IV, desculpa, mas talvez não estava cristalino assim, não. Porque a Uhum. gente não vê nas páginas dos evangelhos, de maneira explícita, Jesus dizendo: Olha, eu sou homem e também a divindade. Né? Então, a gente tem os textos que vêm falando de maneira alegórica, e se a gente parar para pensar até mesmo no processo de canonização dos textos, para a comunidade primitiva não estava claro. O dogma da Trindade, as discussões sobre união hipostática, etc., elas são do século IV. Ou seja, século II, século III, eles iam. Aquilo não era um problema para eles. Chegou um momento que se tornou um problema teológico, daí a discussão, daí os caminhos que foram apontados, e a igreja dizer: aqui está a ortodoxia, este é o caminho que deve ser seguido. Tanto é Né? uma coisa que não é óbvia, que é só você olhar para as igrejas protestantes. Se fosse uma coisa óbvia, era consenso entre elas também. E não é. Você tem denominações Uhum, protestantes que não acreditam, né, na união hipostática, porque, apesar de estar ali no texto bíblico, é o que você falou, não tem Cristo chegando e falando, gente, eu sou homem e Deus em totalidade, são naturezas inseparáveis. Ele não tem falando isso. A uhum, gente pode chegar a essa conclusão, mas não está sim. falando diretamente. Ô Railson, mas saindo um pouquinho desse fundo de teologia, eu gosto bastante de falar sobre essas coisas, mas eu não posso não conversar com você sobre a história de você ter virado um representante do Brasil, uma referência no Brasil para falar de assunto religioso, fora da igreja, né? Como é que foi Ah, essa questão de você ser o cara ali que foi cobrir o conclave, depois agora com Carla Kutz, eu também vi você em um monte sim. de coisa de TV, indo pra TV ali, falar com um povo que não necessariamente era católico e tentar Uhum, trazer a igreja para um ambiente onde a igreja não estava, tipo, dentro da TV ali, falar para explicar os ritos católicos, explicar o conclave, explicar a canonização para um público que em sua maioria, não vou sua maioria, que a gente está num país de maioria católica, né? Mas a grande parte do uhum, público ali não sabia como funcionavam essas coisas, né? E você estaria falando com gente ali que era católica, gente que era crente, gente que era espírita, gente que era umbandista. Como é que foi o processo de você chegar aí e como que você via essa coisa de, pô, agora eu tenho que falar para todo mundo? uhum. Ó, primeiro, eu até sorri aqui, porque ó, tem 3 minutos, deixa eu ver se pega aqui na tela. Não sei. Aqui, ó, Pedro acabei de Duran. receber a mensagem do Pedro Duran, que me acompanhou lá nas transmissões da CNN. Eu mandei uma notícia do Papa aqui para ele mais cedo, ele me respondeu agora. E, cara, eu acho que para responder essa pergunta, que é a primeira vez que alguém me pergunta assim, geralmente fala, como que você vai parar lá na CNN, né? Mas não essa perspectiva direta assim de como é falar para públicos distintos. Como eu falei logo no início, né? Quando eu comentava ali da minha trajetória ali como catequista e dessa, ou melhor, né, desse passo para a teologia, eu nunca, como falei, né, eu nunca quis ser religioso, religioso de profissão, né? Sacerdote ou irmão, enfim. E eu sempre gostei de ser leigo. E eu sempre gostei, e assim, parece que sempre esteve muito claro no meu coração que eu queria servir a Deus e evangelizar no meio da galera. Então, como eu fui catequista precoce, né? Então eu tinha 16 anos, eu estava como catequista de crisma, com crismandos com 15, 16, 18, 20. Então eu sempre gostei de estar ali com eles, usando as roupas que estavam ali na tendência, de estar com eles, às vezes usando um boné e comentando de uma música, e comentando falando do futebol. Então eu sempre tive isso muito claro, assim, sabe? Não foi, eu não vi alguém dizendo assim, cara, você deve evangelizar sendo jovem. Antes parecia que estava muito claro, sabe? Muito claro. E aí, depois que eu fui ter contato com jovem discípulo de outro jovem, né? Os textos da conferência ali, episcopal ali de Medellín, depois a Aparecida vai reafirmar, textos das jornadas mundiais, né? Um pouco nessa dimensão. Então, e aí eu digo isso por quê? Porque eu sempre gostei de fazer pontes, desse evangelho fazendo pontes com a cultura e conversando com pessoas que estavam em outros lugares, sabe? E aí eu acho, e aí de novo, olhando para trás,
também vejo, assim, de certa forma, Deus me preparando, né? E sempre me colocando, assim, em contato para falar com outros grupos, com outras pessoas, né? E aí surgiu a oportunidade ali junto à CNN, e foi, num primeiro momento, assim, com a morte do Papa Francisco, as emissoras, todas elas atrás de pessoas que pudessem falar com a sua audiência sobre o assunto. Morte do Papa, a transição, a nova eleição, etc. Tudo isso. E era muito comum, porque eles procuravam, no caso aqui de São Paulo, a Arquidiocese de São Paulo, e a Arquidiocese tem um assessor de comunicação, que é um padre, e o padre ia indicando, às vezes, outros padres, ou, enfim, né? Mas geralmente ele ia indicando o padre por conta dessa dimensão. Poxa, é quem eu conheço, é quem eu acho que vai comunicar de maneira segura, então vou mandar o padre lá. E aí, com várias emissoras, começaram a surgir vários pedidos, a Arquidiocese não conseguiu dar conta, e por ordem do cardeal de Lucheri, é, eles receberam a ordem para que, quando fossem procurados, dividissem com as outras dioceses da Grande São Paulo. E é aí que batem a porta da Diocese de Campo Limpo. Aqui em Campo Limpo, chegaram 3 pedidos de uma vez. Aí o que a jornalista fez? Mandou o bispo para uma, Dom Valdir, o padre responsável pela comunicação aqui da nossa diocese, o padre Rodrigo, para outra emissora, e faltava o da CNN. E aí vem a dimensão hierárquica da igreja, né? Porque foram até a casa de Dom Valdir, o padre Rodrigo entrou ao vivo de casa, e o da CNN era o único que era presencial, e era o horário do Frei Gilson, era 4 horas da madrugada, tinha que ir lá. E aí a Andrea falou, você topa ir lá? Eu falei, beleza, eu vou. E eu sou meio assim, eu sou, aquilo que está ao meu alcance, eu vou. Né? É catequese, porque está ao meu alcance, poxa, estudar, eu vou. Eu falei, não, beleza, pode confirmar aí que eu vou. E aí o meu único medo era perder a hora, né? Porque 4 horas Puxado, eu tinha puxado. que sair, tinha que acordar 3 e pouco, né? Até sair de casa, enfim. Você E perdeu o texto fui. do Frei Gilson às 4, você só deixou de rezar. Agora, se Pois é, você perder ali, já é mais, é mais embaixo. exatamente. Exatamente. E aí era um programa que eles transformaram aquele horário num especial Papa Francisco naquela semana. Então a pauta ia rendendo, ia rendendo. E aí eu entrei, e aí a única coisa que eu ficava pensando era, gente, eu tô vendo as pessoas falando sempre, tocando sempre dos mesmos pontos, né? O Papa que usava o sapato preto, o primeiro latino-americano, foi morar na Casa Santa Marta. Eu vou tentar trazer um elemento novo. Não no sentido de, vou me promover. Não, vou trazer um elemento novo, porque assim, acho que muita gente fala repetindo ali as mesmas coisas. Então, para quem está acompanhando, tentar trazer um elemento novo. E aí, o que eu levei assim em mente? O berço de formação de Francisco, né? Como que Francisco foi formado? Então, a sua escola argentina de teologia, enquanto jesuíta, os métodos, né? Enfim, etc. E fui. E cheguei lá e comecei a conversar, e tal, ele ia perguntando, ia ali interagindo, e aí rendeu a pauta ali do programa, e eles gostaram muito. Eles me agradeceram bastante, e eu voltei para casa. Só que na minha cabeça eu pensei, bom, vim aqui de madrugada, é claro que eles vão falar, né? Nossa, muito obrigado, foi muito bom, né? Não vão falar que foi ruim, né? Ó, a hora que eu saí e recebi o convite Olha o outra. É claro que eles esforço. vão falar que foi bom. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Só que de fato eles gostaram muito. E aí eles tinham uma lacuna, Joe, que é uma lacuna que é até assim complicado, porque como você bem disse, né? O Brasil, um país majoritariamente cristão, com maioria da população católica, não tem um jornalismo especializado em religião, né? E assim, num momento desse, um momento, né, importantíssimo, um momento histórico, as emissoras ali buscando, né? E quando você olha para a Globo, por exemplo, o camarote, ele não é claro, ele faz bem, mas ele não é o cara exclusivo da religião. Aí os Scamparini, a gente pensa nela, referência, Vaticano, o Papa e use lá no Em cima do telhado, telhado. né? Mas ela é jornalista e ponto, assim, você vê nas falas, assim, que ela não é uma jornalista especialista em religião.
E a CNN não tinha essa figura, e eles iam fazer uma cobertura especial do conclave. Primeiro, eles iam transmitir o funeral de Francisco e depois ia iniciar a cobertura do conclave. E aí que fizeram a proposta. E nas falas dele era justamente isso, assim, muito dentro dessa dimensão. Meu, a gente quer muito você porque você está conseguindo traduzir bem para uma audiência, você explica para quem está na audiência e você tem propriedade no assunto. Então, tanto eles no campo jornalístico gostaram muito da participação e era um grande alívio, assim, quando eu encontrava as pessoas da igreja e falava, cara, e era impressionante como, porque você conhece, a gente já sabia disso, mas você ia traduzindo sem perder ali os elementos, né? O simbolismo, a dimensão mística, o respeito, né? E Inclusive, bendito já, seja já Deus por deixo isso. aqui já o disclaimer, a pausa, para falar que realmente, cara, tá de parabéns, porque foi uma cobertura que você fez ali. Eu vi algumas coisas que você fez na época e, cara, foi realmente assim, fora da casinha. O trabalho que você estava fazendo ali naquela época era fenomenal. Só queria parar pra falar isso, Então, pode glória a continuar. Deus, bendito seja Deus. Assim, é um grande alívio, porque é muito, tudo muito tenso, né? Então, as entradas que eu tinha ao vivo, porque assim, nos dias antecedentes do conclave, eu entrava pela manhã e às vezes pela tarde. E não tinha briefing nenhum. Era simplesmente, ó, você vai conversar com o jornalista tal. Pá, ia, né? Então, eu tinha mais ou menos uma ideia. Poxa, acho que hoje eu vou comentar alguma coisa. Esse assunto ferveu um pouco mais aqui nas congregações gerais. Vou tentar trazer isso. E às vezes eu me preparava de uma forma e ele vinha com uma pergunta de outro e tal, né? E ao mesmo tempo a gente tem que ser paciente e entender também esse lugar, né? As pessoas não são obrigadas a saberem de tudo, né? Às vezes as pessoas não é que elas não sabem simplesmente porque elas ignoraram. Elas não sabem porque elas não estão ali no dia a dia, elas estão tentando dar conta. E as pessoas se esforçam, mas assim, informação não é a mesma coisa que formação. Essa é uma lição para todo catequista. Estou comentando aqui da transmissão aí na CNN, mas essa é uma lição para tudo, talvez, né? Uhum, Ter a informação não é a mesma coisa que ser bem informado. Eu posso ter aqui nas mãos a informação, mas não saber interpretá-la, não saber comunicá-la, né? Então eu uhum, percebia um pouco disso, assim, né? Eu sabia que eles tinham acesso a algumas informações, mas como eles transmitiam, às vezes, né, era uma transmissão não fria, mas era muito técnica ou melhor, estritamente técnica, e aí deixava elementos de fora, né? E aí, por exemplo, essa aí, pelo que eu acompanhei, só a CNN sabia, né? Que era por que a votação, por que a fumaça atrasou no primeiro dia. E aí, quando os cardeais estão entrando na capela, é, na transmissão do Vatican News, pega o Frei Cantalamessa. E o Cantalamessa tem mais de 80 anos, não sabia que ele não ia votar, né? E, bom, se o Cantalamessa entrou, ele vai fazer alguma coisa. Votar ele não pode. Então, o que ele vai fazer? O Cantalamessa é o quê? Por décadas, o pregador da Casa Pontifícia. Então, o que ele vai fazer lá? Ele vai pregar. Então, quando demorou ali a fumaça, e diversos canais, até quem estava com a gente na CN transmitindo, tentando, será que é ligeiro e está demorando e tal? Não, foi o Frei Cantalamessa, que entrou e pregou, conduziu um uhum. momento de meditação e tal. Então, assim, é, esse tipo de feeling, só quem acompanha ali, tá mais de perto, que consegue perceber e aí conseguir levar isso para a transmissão, né? Uhum. E a questão é muito legal, cara, isso que você está falando, porque principalmente o que você falou de pegar essa coisa ali que vinha de uma pauta fria, né, de uma pauta ali que muito técnica, e conseguir traduzir isso de uma maneira melhor, mais fiel ao que é a nossa igreja, e principalmente o que você falou ali mais no começo de conseguir fazer isso de uma forma que o público geral entenda, porque é uma coisa que é muito difícil. É muito difícil, né? Uhum. Eu não lembro quem que disse isso uma vez, mas que eu acho que é uma coisa muito verdadeira, que você entendeu de verdade um assunto quando você consegue ensinar ele para uma criança de 5 anos. Oh, Né? E aí, eu acho que é uma definição muito boa sobre entender as coisas. Então, assim, ver que você conseguia pegar
toda essa riqueza, tudo isso dos ritos e das coisas que estavam acontecendo ali no Vaticano, e conseguir explicar, não para uma criança de 5 anos, mas explicar para alguém que era completamente alheio a tudo da fé, mostra que realmente era uma coisa que você domina, né? E que, como você contou essa história aqui, é algo que você se preparou ali pela sua vida inteira, né? Uhum. Um amigo, um querido, não sei se ele vai acompanhar depois, Gustavo Guenin, para quem, enfim, é muito simples dar referência, é o autor do logo da JMJ 2013, né? O Gustavo Guenin, querido, querido, lá de Santa Catarina. E o Gustavo me escreveu ali durante o tempo do conclave, e ele falava assim, cara, parecia que você tinha se preparado toda a vida para estar ali, né? Porque eu não sou jornalista, eu sou teólogo, catequista e comunicador, mas comunicador da Boa Nova. Não sou um comunicador profissional, né? E aí ele falava isso, né? Parecia que você tinha se preparado toda a vida e no fundo foi isso mesmo. No fundo é isso mesmo. É toda essa sua trajetória como igreja, falando do evangelho para criança, para adolescente, para adulto, com os carismáticos, com pessoas mais da contemplação, e isso, né, foi o Senhor te preparando para que você estivesse ali naquele lugar. Era a bagagem que você precisava, né? Uhum. É, isso mesmo. Railson, a gente já estourou o tempo, tinha como falado no começo aqui, né, pra você. Olha lá, Eu falei, tipo, é uma meia hora, 40 minutos, mas é bem comum estourar. E aí foi mais um programa aqui tá bom. que estourou, mas faz parte, foi Se muito foi minha bom. culpa, minha culpa, minha Imagina, culpa. imagina, foi incrível, inclusive já fica aqui o convite para voltar, porque a gente falou Demorou. muito pouco de teologia e essa diferença de Sim. teologia para catequese é uma coisa que eu gosto muito. Então, no futuro será chamado novamente. Mas uma mensagem final aí, considerações finais, uma mensagem que você quer falar para quem tá assistindo, de acordo com essa conversa que a gente teve. Eu vou falar uma palavra importantíssima para a igreja, toda a vida dela, e é uma palavra que aparece na boca do ressuscitado ali, no capítulo 1 de Atos, que é a palavra testemunho. Nós precisamos muito dos testemunhos da Boa Nova, testemunhos do Evangelho. A gente fala bastante de evangelização, a gente fala bastante de formar, de catequese, de catequizar o povo, de ensinar o povo sobre a fé. E a gente vê tantos conteúdos nas redes sociais e nos folhetos que a gente recebe, em textos, etc. Mas o mundo precisa muito do testemunho dos cristãos. Então, quero fazer esse lembrete que não é meu, é do Evangelho de Jesus, né, para que a gente possa testemunhar onde quer que nós estejamos, na faculdade, na escola, dentro de casa, no condomínio, na reunião de condomínio, no trânsito, possamos testemunhar Jesus, sabe, de maneira de maneira assim natural, de maneira muito natural, deixar que as pessoas olhem para a gente e falem ele tem alguma coisa diferente, ela ali tem alguma coisa diferente, não sei o que que é, sabe? Ser essas pessoas agradáveis, a gente evangeliza muito, muito, muito mesmo através do testemunho, né? Afinal de contas, como diz Cirilo, né? Palavras comovem, mas o testemunho Arrasta. arrasta, arrasta. Então, a gente possa cuidar demais do nosso testemunho, da nossa vida em Cristo, para que possa transbordar esse testemunho, para que outras pessoas sejam atraídas por esse bom odor de Cristo que vai exalar através das nossas vidas. Amém, amém. Muito obrigado aí de novo por ter aceitado o convite, muito obrigado por ter vindo até aqui, foi incrível, espero que quem está assistindo também tenha gostado. E você que está assistindo, não se esqueça, curte, compartilha, manda lá no grupo da Catequese, envia para aquele amigo que você sabe que está precisando ordenar as coisas e saber quando ele tem que estudar doutrina, quando que ele tem que estudar teologia. Manda para quem você acha que vai gostar desse papo que a gente bateu aqui. Comenta o que você achou, o que você achou da história do Railson e comenta também outras pessoas que vocês querem ver aqui no quadro. É isso, muito obrigado. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Tchau, tchau.